E você, acabou de malhar? E agora, vai comer o quê? Você sabe? Vamos descobrir? Hoje eu vou falar sobre isso no vídeo. Primeiro, para você saber o que você vai comer no seu pós-treino, você tem que saber qual é o seu objetivo. E nesse vídeo eu vou separar dois objetivos: emagrecimento e ganho de massa muscular. Vamos começar pelo emagrecimento. Se você acaba de malhar e não sabe o que comer, não coma nada. Porque quando você acaba de malhar, você continua tendo gasto energético, ou seja, você continua emagrecendo. E aí, se você come logo depois, você interrompe esse processo. Então, o ideal é você comer depois de 1 hora depois do seu treino. Não coma logo depois de malhar, porque você corta o metabolismo que foi gerado no exercício e você reduz o seu emagrecimento quando você corta o metabolismo. Então, depois de você ter esperado esse tempo de mais ou menos 1 hora para aí sim você fazer o seu pós-treino, o seu pós-treino pode ser uma refeição, por exemplo. E nessa refeição ela tem que conter proteína para que você proteja a sua massa magra, mesmo com o objetivo de perda de peso, e tem que ter também carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato que a gente tem no músculo, ele foi todo utilizado no exercício físico. Então você tem que fazer essa reposição de carboidrato. E aí não precisa ser grandes quantidades, pode ser pequenas quantidades de carboidrato só para repor. Se você estiver fazendo uma estratégia low carb, você vai utilizar aqueles alimentos que têm menos quantidade de carboidrato e que têm uma velocidade de absorção bem lenta, como por exemplo o aipim, a batata doce, o arroz integral e outros também. E como opção de lanche, temos mamão, que é uma boa fonte de carboidrato, que tem muita fibra, então ele tem uma absorção lenta. Podemos comer também pão integral, que também é uma fonte de carboidrato com bastante fibra. Então aí você pensa em vários carboidratos, várias opções de alimentos nessa linha de baixo carboidrato com fibra para diminuir a absorção. E aí eu quero falar com os carbofóbicos. Muita gente tá com medo de carboidrato a todo custo, quer fugir do carboidrato de qualquer maneira. E eu preciso trazer para vocês essa reflexão. O carboidrato, ele é uma excelente fonte de energia, ela é essencial para o nosso organismo. E quando eu falo de consumir um pouco de carboidrato no pós-treino, para a recuperação do glicogênio muscular, é muito importante porque você evita vários sintomas adversos, como cansaço excessivo nas pernas, por exemplo, como uma possível cãibra. Então você está evitando vários sintomas indesejados por conta de uma boa recuperação no pós-treino. E agora a gente vai para o segundo grupo, que é o grupo de pessoas que querem ganhar massa muscular. E aí a estratégia é um pouco diferente. Por quê? Porque também tem que ter proteína, também tem que ter carboidrato com uma quantidade ainda maior, e você tem que fazer esse pós-treino em torno de meia hora, 40 minutos pós o treino, porque existe uma janela de oportunidade. E agora eu vou explicar para vocês bem direitinho o que é isso. Quando a gente faz um exercício de força, e aí eu tô falando exercício de força mesmo, a gente tem o rompimento das nossas fibras musculares, né? Nossas fibras, elas são bem juntinhas e quando a gente faz o exercício de força, a gente rompe essas fibras, criando esses espaços entre elas. É o que é a janela da oportunidade. Nesse tempo de recuperação, ou seja, o tempo que as fibras vão voltar a se unir, é o tempo que a gente tem para dar substrato energético, dar substrato proteico, para que a gente construa massa muscular. Ou seja, ao invés dela voltar ao estado de origem que ela estava, ela vai fechar exatamente da forma que você rompeu. Então, nisso, você tem um ganho de massa muscular. E é por isso que é tão importante você se alimentar dentro dessa janela de oportunidade, que é em torno de 40 minutos a 2 horas pós-treino. Mas eu, particularmente, eu iria até 1 hora para a gente garantir essa assertividade na construção de massa muscular. Para ficar mais claro para vocês e tirar uma dúvida muito comum, eu queria dizer o seguinte: não precisa
tomar aquele shake de proteína durante o treino e nem logo após o treino. Você tem esse espaço de tempo para ingerir proteína e ainda assim ganhar massa muscular. Então não precisa malhar com a garrafinha na mão, porque não faz efeito. Porque enquanto você está malhando, você não está construindo massa muscular. Então não adianta você dar proteína para o seu organismo naquele momento, porque ele vai usar aquela proteína como energia e não como construção de massa muscular. E aí, já era, gastou dinheiro à toa e não teve o resultado. E o carboidrato, para que serve no pós-treino? Ele serve para recuperação muscular, como na estratégia de emagrecimento, mas a função dele na construção de massa muscular é muito importante. Por quê? Porque o carboidrato ele estimula o hormônio insulina. E a insulina é um hormônio anabólico, ou seja, é um hormônio que ajuda na construção da massa muscular. Então é essencial consumir proteína com carboidrato no pós-treino. E aí vamos pensar nas quantidades. Para a construção de massa muscular, a gente normalmente tem que fazer uma alimentação mais hiperproteica. Consumir mais proteína do que o nosso organismo precisa. Lembrando que a recomendação normal é de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso, então para ser uma dieta mais proteica tem que ser acima disso. Para ganho de massa, eu acho interessante uma alimentação entre 1,5 gramas por quilo de peso a 1,8 gramas por quilo de peso. Eu acho que é uma estratégia interessante, mas eu tenho que lembrar que o excesso de proteína sobrecarrega os rins, e então é muito importante você estar sempre acompanhando com um nutricionista ou com um médico. Vamos para alguns exemplos? Dentro do grupo de alimentos fontes de proteína, a gente tem as carnes vermelhas, carne de frango e peixes, os ovos, os queijos, que em 100 gramas de alimento tem em torno de 25 gramas de proteína. E se você não quiser consumir alimento logo no seu pós-treino, você pode optar pela suplementação. E como exemplo, a gente tem o Whey Protein, que tem em torno de 20 a 25 gramas de proteína em uma dose. Então, é uma opção super prática para você estar suplementando a sua proteína. Outra opção também são as barrinhas de proteína. Só que nesse caso, você tem que estar atento à quantidade de proteína que tem na barrinha, porque a gente tem boas barras de proteína em torno de 20 a 25 gramas de proteína na barrinha, mas a gente tem algumas opções em torno de 10 gramas, que aí não seria o suficiente no seu pós-treino. Então fica ligado sempre na quantidade de proteína e, é claro, na qualidade dessa barrinha. E aí vai muito do quanto você vai gastar, porque a gente tem barrinha de proteína de R$6 até barrinhas de proteínas de R$26. E aí não quer dizer que a mais cara é melhor e nem a mais barata é pior, mas você tem que sempre olhar a quantidade de proteína e quais ingredientes que está sendo adicionado nessa barrinha. E se você é vegetariano, você também tem várias opções proteicas para estar fazendo o seu pós-treino, principalmente as leguminosas, que devem ser combinadas com os cereais. E também vocês têm a opção da suplementação de proteína, que geralmente é a proteína vegana, que é uma combinação entre proteína de ervilha e arroz. Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo, compartilhar esse vídeo, curtir e acompanhar todos os próximos vídeos que estão vindo aí. Beijos!